Conexão Ambiental. Jornalismo comprometido com o futuro das gerações e com o equilíbrio da vida. Bom dia, Goiânia, bom dia, Goiás, bom dia, Brasil. Uma ótima manhã para você que sintoniza a Rádio Brasil Central pelas ondas curtas, médias e tropicais em qualquer lugar do Brasil e do mundo. E uma ótima manhã também para você que nos ouve pela internet no www.radiobrasilcentral.com.br. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Conexão Ambiental, hoje 7 de abril de 2007. Olha só, o programa de hoje, o programa Conexão Ambiental, nós vamos conversar sobre um projeto que pode alavancar a criação e o crescimento de uma cadeia de negócios muito interessante dentro do turismo sustentável, ou ecoturismo, ou turismo ambiental. É o turismo de observação. Essa expressão, bird watching, né, que quer dizer observação de pássaros, foi criada na Inglaterra em 1901 pelo ornitólogo inglês Edmund Selous. No Brasil, o birdwatching começou como uma atividade a mais na viagem de férias das pessoas, né? Dividindo espaço com o passeio à praia, o parque temático e os atrativos do local visitado. Mas hoje, no entanto, há grupos que viajam exclusivamente para este fim, para o turismo de observação, assim como roteiros ligados à observação de aves. Esta prática já atrai turistas nacionais e estrangeiros para mais de 50 destinos de ecoturismo brasileiro. E Goiás, o que tem para oferecer nesta modalidade de turismo? Uma ótima manhã para você, sintonizado aqui nos 1270 da Rádio Brasil Central AM. Uma ótima manhã também para você, sintonizado na RBC FM 90,1 para toda a Grande Goiânia. Uma ótima manhã para você. Olha só os nossos contatos, né? Os nossos contatos aqui para você participar do nosso bate-papo aqui nesta manhã de hoje. O nosso telefone você já conhece, é o 62-3282-8780. O nosso e-mail, conexãoambiental@hotmail.com. E o nosso WhatsApp você já conhece, 999770482. Repetindo, 999770482. Muito bem, e para este nosso bate-papo, essa nossa conversa sobre essa, parece estranho esse tema, turismo de observação, o que ele é, né? Nós vamos explicar hoje aqui com os nossos convidados. E por falar em nossos convidados, nós temos aqui Douglas Santos, ele que é bacharel em turismo, turismólogo, né, o Douglas, é isso? Isso mesmo. Né? O Douglas também é mestrando em biodiversidade animal na Universidade Federal de Goiás e também é presidente da
AGC, a Associação Guardiões do Cerrado, uma ONG aí que vem realizando um ótimo trabalho aqui em Goiás, né? Conosco, uma ótima manhã para você, Douglas. Seja bem-vindo aqui ao Conexão Ambiental. Obrigado, Emerson. Bom dia aos ouvintes da RBC. Um prazer estar aqui novamente. Espero poder contribuir aí. Ah, mas vai sim. Tem muita pergunta aqui nesse nosso tema de hoje. Conosco aqui também, na nossa bancada aqui na Rádio Brasil Central, Douglas Bittencourt Lino, ele que é gerente de projetos, pesquisa e produtos turísticos da Goiás Turismo. Bom dia, João Lino, seja bem-vindo aqui. Bom dia ouvintes, bom dia, Douglas, bom dia, amigos da RBC. Mais uma vez um prazer estar aqui com vocês falando um tema tão interessante para o nosso estado, para o turismo e para a biodiversidade do Cerrado. Olha só, você, né, o nosso ouvinte, nós já vimos muito uma imagem em filmes que são pessoas observando animais, né, selvagens, soltos em seus habitats. É muito comum aqueles filmes que onde a temática é a África, né? Por exemplo, acontece muito, né? E o que leva, aí uma pergunta para os nossos dois convidados aqui, tanto para o João Lino e tanto para o Douglas, né? O que leva uma pessoa a viajar pelo mundo para ver bicho? Eu coloquei a pergunta nessa simplicidade. O que leva uma pessoa, porque hoje nós já temos milhões de pessoas em todo o mundo, né? Eu estava lendo um site aqui, diz que são em torno de 80 milhões de pessoas que viajam pelo mundo para observar bichos. João Lino, o que faz uma pessoa fazer isso? Olha, primeiro que eu acho que o ser humano tem uma relação assim intrínseca com a natureza. Nós somos da natureza, né? Então, o instinto selvagem, enfim, o instinto da natureza está dentro de nós. E cada vez mais a gente tem uma relação menor com a natureza, né? As populações são cada vez mais urbanas, enfim, aquela relação rural, ela está cada vez menos presente na vida e no cotidiano das pessoas. E não tem jeito, as pessoas precisam da natureza, né? Tem já pesquisas e estudos que mostram os benefícios do contato com as vivências ao ar livre. E a fauna é um dos grandes produtos, vamos dizer assim, que a natureza nos oferece, né? E claro, tem aí muito cunho científico, mas do ponto de vista do lazer, as pessoas querem ter esse contato, querem apreciar, e a gente vê que a natureza está ficando cada vez menor, então a presença está cada vez menor na nossa vida, né? As espécies de animais estão cada vez mais ameaçadas ou extintas também na biodiversidade. E isso faz uma corrida também para as pessoas apreciarem, estudarem e virarem realmente consumidores da natureza, né? Também aí há produtos, há empresas se especializando nesse segmento, né? Trabalhando a natureza como um viés econômico, então gerando aí uma economia da natureza muito interessante. E isso é um benefício que agrada, acho que a todos, não só quem está consumindo um produto turístico da natureza, mas principalmente para quem está observando, quem está vivenciando, né? A satisfação em você ver o animal, enfim, não no zoológico, né? Não numa gaiola, não preso, vendo de preferência, né? Você vendo ele no seu meio natural, no seu habitat natural, você se tornando apenas uma pequena formiguinha naquele contexto todo. Eu acho que isso traz pro sentimento da pessoa, do ser humano, uma coisa que mostra a simplicidade. Acho que isso são relações cada vez mais verdadeiras que as pessoas estão procurando, e a natureza tem muito a oferecer disso. Douglas, o que você acha? O que leva uma pessoa a, como eu disse aqui, eu coloquei a pergunta bem simples, ir ver bicho? Eu acho que é bem por onde o que o João falou mesmo. Eu acho que o princípio, na verdade, os animais sempre fascinaram, né? Nós, seres humanos, assim. Se você for observar a relação do homem o fascínio do homem com os animais, você vê isso há milhares de anos atrás, assim. Você vê tanto em pinturas rupestres datadas de milhares de anos. Ou seja, não é de hoje, né? Essa relação, essa intimidade, né? Aliás, só fazendo um parâmetro, né? Disso vem esse desejo do ser humano, né? Do homem de domesticar animais. Então, por exemplo, o cachorro, o gato, há milhares de anos, né? Foram domesticados
nessa relação, né? Nessa vontade de estar junto. É uma questão de proteção também, né? É uma relação, assim, a domesticação em si, né? Ela se deu, assim, de duas formas, né? Num primeiro momento, assim, num primeiro momento, os animais acabaram servindo, né? Como servindo para nós homens, como o primeiro foi o cão, né? O primeiro animal domesticado foi o cão. Então, assim, ele era guarda, ele era caçador, né, ajudava na caça, ajudava na captura de alimentos, então virou um companheiro. Então, assim, desde então, o homem e o cão vieram, assim, evoluindo, né, coevoluindo aí juntos, e hoje você vê essa relação. As pessoas hoje têm relações praticamente familiares entre elas e seus cães, né, assim, as pessoas veem como filhos mesmo, e vários estudos hoje já mostram que essa relação existe um afeto inclusive por parte do animal, assim. Então, assim, é uma coevolução. Mas esse fascínio por animais, você observa, se você olhar esculturas, construções no Egito, você vai ver imagens de leões, você vai ver, né, se você for na Ásia, tudo tem relacionados a tigres, e aí entra muita coisa, assim, também, por exemplo, se você observar, a gente, inclusive, criava animais que nem existiam, né? Assim, na parte mitológica e tal. Criavam ali animais que exóticos, né? Dragões, etc. Então, assim, essa relação do homem, o fascínio do homem pelos animais é muito antiga, né? Então, o que a gente vê hoje nesta modalidade que virou virou uma modalidade de turismo, nada mais é do que um processo natural daquilo que já existe há milhares de anos. Eu acredito que sim. João Lino, me diz uma coisa, turismo de observação, né? Essa modalidade, né, de turismo, para ser implantado, precisa do envolvimento governamental para um projeto dessa envergadura, no caso específico aqui em Goiás? Olha, claro que o produto turístico quem faz é a iniciativa privada. Quem operacionaliza, quem faz a gestão, né, quem recebe o visitante, está ali na ponta, é o empresário, é o guia, enfim, são os prestadores de serviço. Mas do ponto de vista do governo, é claro que a gente tem total interesse em ampliar a nossa cadeia de segmentos de oferta turística, apoiar iniciativas que tragam aquilo que é genuíno do nosso estado, aquilo que a gente tem de mais intrínseco, seja do ponto de vista da natureza, seja do ponto de vista da cultura, enfim, as especificidades que a gente tem que realmente nos traz identidade. E passar isso para o nosso visitante, passar isso para o consumidor, porque isso é o nosso grande diferencial competitivo. O estado de Goiás realmente tem muitas belezas naturais e culturais. E a gente tem no nosso radar, com certeza, atividades como essa, como a observação de fauna, observação de aves, enfim, trabalhar as vivências ao ar livre do ponto de vista de produto. E além disso, trabalhar na melhoria desses produtos, né? Então, não só trabalhar no desenvolvimento de novas atividades, de novos produtos, apoiar esse desenvolvimento, mas também preparar, qualificar, enfim, e posteriormente a gente conseguir promover isso no mercado. Do ponto de vista da Goiás Turismo, o que a gente acredita muito é isso, apoiar esses produtos na promoção e no apoio à comercialização, eles chegarem no mercado, a gente conseguir ativar eles nesses mercados consumidores, tendo em vista que o ecoturismo, que acaba abarcando aí a maioria das atividades da natureza, é realmente hoje o segmento de mercado que mais cresce no mundo, né? E o Brasil já foi classificado aí como o principal destino de ecoturismo do mundo, né? Então, e Goiás tem na sua base a natureza de uma forma muito forte, então seja o Araguaia, a Chapada, as cavernas de Terra Ronca, as cachoeiras em Pirinópolis, enfim, o próprio turismo rural, que é praticamente a gente tem em todo o nosso estado.
as atividades na natureza é realmente a nossa base de oferta turística. Então a gente tem interesse em trabalhar nisso, apoiar a construção de novos produtos, o desenvolvimento de novos produtos, a qualificação desses produtos e o acesso ao mercado por meio de promoção turística. João Lino, hoje, né, a Goiás Turismo já trabalha nessa perspectiva de implementar ou, né, de avançar, caso já esteja implementado como projeto, o turismo de observação dentro do estado de Goiás? Sim, a gente tem o próprio Araguaia, né, que tem aí uma perspectiva de desenvolvimento de novos produtos além da pesca e da praia, né? Como o Douglas tem feito um trabalho aí muito interessante nesse sentido de trazer isso para o start de novos produtos no Araguaia, mas também na Chapada, enfim, em Terra Ronca, na região nordeste ali de São Domingos, Pirinópolis, cidade de Goiás, o sudoeste goiano com o Parque das Emas, que hoje é o nosso principal atrativo de observação de fauna, flora e aves. E um segmento que ainda é pouco explorado pelos operadores, pelos prestadores de serviços do turismo, que é esse segmento de observação de fauna e flora e aves no nosso estado. A gente tem o Pantanal aí e a Amazônia com estudos de casos muito bem elaborados, já com um acesso ao mercado internacional muito bem consolidado. E a gente quer trazer essa expertise agora aqui para o Brasil Central, né, multiplicar isso no Brasil Central e no estado de Goiás, né? Além de outros produtos, claro, como, por exemplo, o trem turístico, né, que a gente tem uma malha ferroviária muito interessante, mas com operação apenas de trem de carga. Então, o interesse nosso é trazer um trem de passageiros e explorar com foco do turismo nesse sentido. Então, a gente tem apoiado iniciativas do ponto de vista de estudos de viabilidade, de contratação de consultorias especializadas, para ver como a gente pode desenvolver melhor esses produtos. Olha só que interessante, né? Um aspecto do turismo que eu já tinha visto, mas não tinha ligado ele à questão turística, é esse, né, dos trens, Minas Gerais deve dar um coro na gente nesse sentido, né? Na nossa história a gente sabe que o Brasil optou aí, né, pela rodovia e viu as suas ferrovias naufragarem, e essa dificuldade num Brasil tão imenso, tão belo e maravilhoso como este. Douglas, para o próximo bloco, nós vamos entrar nessa questão aí o ouvinte, né, que está nos ouvindo, deve estar perguntando, mas na prática, assim, como é que se dá isso, né? Um turismo de observação, a pessoa ir para o meio natural e ficar observando animais. Aí, esta pergunta no próximo bloco, a gente já volta. Conexão Ambiental. No ar, o programa Conexão Ambiental, aqui pela sua AM Rádio Brasil Central e também para toda a grande Goiânia pela RBC 90,1. O nosso tema de hoje é turismo de observação, aí uma modalidade do turismo, né, uma modalidade também econômica, né, que pode crescer muito no estado de Goiás. Lembrando aí que a região do Pantanal é um dos grandes destinos do turismo de observação aqui no Brasil. E por que não colocar Goiás, colocar os nossos recursos naturais, nosso belo e maravilhoso cerrado, né, antes que terminem com ele, nesta modalidade de turismo de observação, né? Conosco aqui para esse debate, João Bittencourt Lino, ele é gerente de projetos, pesquisa e produtos turísticos da Goiás Turismo. Conosco também Douglas Santos, bacharel em turismo, especialista em planejamento em ecoturismo, é empresário do ramo, é membro fundador e atual presidente da Associação Guardiões do Cerrado, também é mestrando em biodiversidade animal na Universidade Federal de Goiás. Douglas, nós falávamos aqui, deixamos a pergunta no ar aqui, o que é um turismo de observação? O que faz uma pessoa, qual
como que uma pessoa se prepara para fazer isso? E lá estando no local, né, onde ela quer, vamos supor lá no Pantanal, ou então, Chapada, a nossa Chapada aqui, a Chapada dos Veadeiros, né? O que ele vai fazer, o que ele vai observar, né, neste meio natural? Como é que é essa modalidade? Certo. Então, Emerson, a primeira coisa que que é importante dizer é que esse turismo de observação não pode ser realizado sem antes uma pesquisa bem feita da parte ambiental, entendeu? Porque o que acontece? Eu tenho que primeiro avaliar quais espécies estão disponíveis para ser observadas. Eu preciso avaliar quais seriam os possíveis impactos da presença daqueles turistas, né, no local, porque eu posso, durante essa observação, estar impactando, tá alterando o comportamento de alguns animais. Então é necessário que antes se faça todo um planejamento e uma pesquisa detalhada, né? Então esse projeto que a gente tem desenvolvido da parte de observação, antes de procurar agora a Goiás Turismo para a gente dar sequência no desenvolvimento do projeto da parte turística, antes a gente já vem há quase 3 anos pesquisando a região que a gente vai fazer um projeto piloto, né? A gente está pesquisando essa região, que no caso a proposta é que essa primeira etapa seja no Vale do Araguaia. Por quê? Porque o Vale do Araguaia por que o Araguaia? Porque que a Chapada dos Veadeiros tivesse então, como leigo. Porque assim, o turismo de observação, o birdwatching que na verdade é o turismo de observação de aves, é a mais famosa, né? Que chegou primeiro no Brasil e que tem sido difundido mais rápido. E pessoas investem muito nesse turismo, são câmeras super caras, tem muito estrangeiro que vem para o Brasil passa um dia todo procurando aves e fotografando, né? Mas também tem a observação de outros animais, né? Não é só aves, a gente tem a possibilidade de mamíferos, de répteis, então tem vários outros animais. Por exemplo, o Vale do Araguaia, ele é uma região que tem uma biodiversidade muito grande, principalmente por lá ser um ecótono. O que é um ecótono? É uma área de transição entre 2 biomas, ali é conhecido como a transição Cerrado-Amazônia. Então ali é uma das poucas regiões ainda que a gente tem ali jacaré-açu, que é um animal que é um crocodiliano que atinge um tamanho muito grande. Então assim, é interessante, pessoal. O Pantanal, por exemplo, é uma das atividades mais procuradas lá, que é a focagem de jacarés, né? As pessoas vão para observar jacarés. Hoje o Pantanal já está fortíssimo na observação de onças. Eu ia fazer essa pergunta. Onça, dá para observar? Dá para observar. O Pantanal é seguro? É seguro, porém é importante, é onde a gente falou que precisa de, primeiro, pesquisa e ética. O Pantanal tem sofrido com um problema de ceva, né? Em algumas regiões eles estão cevando as onças para ficar mais fácil de visualizar. Não é geral, a maioria não faz isso, mas tem casos isolados que faz. E isso coloca em risco tanto o animal quanto as pessoas, porque é diferente você cevar e tornar esses animais mais tolerantes à presença de pessoas, né? Tornar esses animais mais tolerantes à presença de pessoas é você fazer com que, vamos supor, que ele escute um carro chegando, um carro safari. A observação de onça geralmente é feita em carros safaris, né? Que são caminhonetes que a pessoa vai, o pessoal vai nas cadeiras em cima da carroceria. Então não oferece risco, a onça não tem como acessar as pessoas, então elas acostumam com a presença do carro ali perto. Mas se você tentar chegar perto e tal, com certeza, ou esse animal vai fugir, né, ou vai acontecer um incidente. O problema da ceva é que ele começa a associar a presença da pessoa com comida. Então você vai cevando um animal na margem do rio, e toda vez que ele escuta o barulho do barco, ele associa que vai chegar comida para ele. Então amanhã, quando chegar um pescador desavisado, que chega ali e não sabe que aquele lugar está com problema de ceva, com certeza o animal vai associar que está chegando comida. E quando ele chegar lá e deparar com uma pessoa, isso pode acontecer um acidente. Pode acontecer, né? Pode acontecer muito interessante também. Então, assim, há a necessidade de um trabalho imenso antes de que essa modalidade seja implementada de forma segura e corriqueira, né? João Lino,
O que seria uma cadeia, aí eu coloquei esse termo, não sei se esse termo, uma cadeia produtiva do turismo de observação. O que envolve em termos de economia para o Estado? E aí, de repente, uma pessoa que está nos ouvindo, é um biólogo, é um profissional que quer implementar isso, é um fazendeiro que quer implementar isso na sua propriedade, na sua região. O que envolve e que profissionais nós estamos visualizando, né, do ponto de vista econômico mesmo? É interessantíssima essa pergunta, inclusive para a gente entender o impacto que o turismo tem. De uma forma geral, ele envolve 52 segmentos da economia, e mais uma cadeia produtiva direta, né? Eu vou trabalhar aqui com cadeia produtiva direta e indireta, do segmento de observação, do próprio ecoturismo. A gente tem aí o atrativo, que seria talvez o grande, ou seja, o pilar dessa cadeia produtiva, que seja uma fazenda, uma reserva ecológica, um parque nacional, um rio, ou uma área de observação. E aí dentro desse atrativo a gente pode ser uma propriedade privada ou uma área pública de uso coletivo. A gente tem aí barqueiros, guias de passarinhos, guias de observação, a parte de alimentação, que aí dentro da alimentação a gente tem tanto o empreendimento que está oferecendo essa alimentação, mas a gente tem ali associado a ele o agricultor familiar, que geralmente é o que fornece os insumos, então ele já entra na cadeia produtiva indireta. O meio de transporte, como o Douglas falou, geralmente tem ou é um barco, se for feita a observação por água, ou então é um carro safari, né? Aí você tem caminhão, caminhonetes, aí tem um transportador turístico. Você tem o meio de hospedagens que geralmente também, que atendem esse perfil de cliente, de visitante, são meios de hospedagens também já qualificados, especializados nisso, porque requer a questão de horários, porque você observa geralmente animais e passarinhos bem no início da manhã, ou no finalzinho da noite, ou até de noite, então você tem que ter um tratamento diferenciado do ponto de vista de horários, com café da manhã, e até os serviços que você oferece no seu meio de hospedagem. Você tem aí a própria operadora turística, né, a agência de viagem que comercializa ou que consolida esse produto. Se especializa nisso, né? Tanto para vender, mas como ter um tratamento diferenciado para o cliente, né? Aí você tem os agentes de viagens também que estão lá na ponta comercializando isso para o cliente. O próprio poder público acaba tendo uma participação também do ponto de vista da regulamentação e da regulação dessa atividade, como o Douglas colocou. A observação, a gente está num habitat muito sensível, onde o homem chega, ele acaba geralmente mudando. Isso é inevitável, né? O homem, ele pisou ali, ele deixou a sua marquinha, e se ele pisar com força, ele começa a destruir. Deixa uma marcona, né? Então, esse cuidado é muito importante, porque a gente trabalha aí esse segmento do ponto de vista realmente da sustentabilidade. E aí a questão ambiental é muito forte, né? Ela tem que estar sobreposta às questões econômicas. E além disso, a gente tem aí vários outros atores indiretos, aí postos de combustíveis, supermercados, enfim, farmácias, a própria cadeia médica, que você está num ambiente natural, você corre um risco ali, tanto de picadas de marimbondo, animais peçonhentos. Então você tem que ter também dentro do seu plano de operação toda essa preocupação de ter isso tudo muito bem estruturado para você evitar problemas tanto com o cliente e principalmente com os animais que você está observando. Douglas, nós temos uma questão, nós estamos falando, né, de um ecoturismo, de um turismo sustentável, né, dentro do Cerrado Goiano aqui, né, que a nossa, né, mas todo o nosso Cerrado, claro. Mas tem uma questão aí que é delicada, que é a preservação deste cerrado, né? Nós estamos falando de um turismo para observar espécies de animais do nosso cerrado, mas também nós temos aí um imenso desafio, que é manter este cerrado em pé. Concordo. O cerrado hoje é o bioma que o desmatamento avança mais rápido, né? Mais até do que a região amazônica, né? Nos últimos dados. Sim. Aí. Hoje, o cerrado é considerado um hotspot. O que é um hotspot? É
É um bioma onde tem uma diversidade muito grande de fauna e flora e várias espécies endêmicas. O que é uma espécie endêmica? Só tem aqui, ou seja, se você acabar, vai extinguir essas espécies. Então, é importante conservar o cerrado. E o turismo, o ecoturismo, é sem dúvida uma ferramenta importantíssima para essa conservação. Então, assim, nesse desafio, o ecoturismo pode ser uma ferramenta decisiva. E por quê? Como o João falou, o impacto na cadeia produtiva, esse impacto, que eu acho que até a área que seja mais importante, é o impacto na área social, assim, o desenvolvimento social dessas regiões. Vou colocar um exemplo para ficar mais claro para o ouvinte. Eu vou citar como exemplo essa região do Vale do Araguaia. O turismo de pesca no Vale do Araguaia está muito implementado, né? Então, assim, lá eles recebem milhares de turistas por ano, e desses milhares, muitos são pescadores, né? Então a pesca esportiva no Araguaia já está implementada e consolidada. Luiz Alves, por exemplo, é considerado referência da pesca esportiva no Brasil. Então a estrutura nós já temos no Araguaia, né? A estrutura de embarcações, piloteiros, pousadas, é fantástica a estrutura do Vale do Araguaia. Mas, por exemplo, como lá só vive da pesca, no período do defeso, ou seja, da Piracema, nós fizemos uma pesquisa junto aos proprietários de pousada, nós fizemos um questionário e aplicamos nos proprietários de pousada. Mais de 70% das propriedades fecham durante o defeso, porque só vive da pesca. Exato. Como você tá ali proibido de pescar, você não recebe turistas. Então esse pessoal, vamos supor, dispensa os funcionários da pousada, os piloteiros passam a não ter ali aquele trabalho dele de pilotar diariamente, né? Então todo aquele pessoal que está envolvido no turismo de pesca, ele passa a não ter ali um emprego e dá para imaginar quão dramático é isso para o empresário. Pois a rotatividade é muito grande de funcionários, o comprometimento do funcionário acaba diminuindo. E talvez a não volta dele no outro período, porque assim, ele precisa trabalhar, precisa comer, precisa manter família. Então, assim, o que acontece? Hoje não dá para falar em conservação sem levar em conta 3 pilares: a área ambiental, social e econômica. Não dá para tirar o homem, a sociedade do meio ambiente. Isso é indissociável, né? Então, como que eu vou falar para um pescador, não pescar aquele peixe porque ele está ameaçado de extinção, se ele está ali 6 meses sem trabalho e precisa alimentar a família dele? Correto. Como que eu vou falar? E aí muitas vezes chegam pessoas para esse pescador e falam: eu te dou R$200 para você matar um jacaré para mim. Então o cara, ele se vê sem saída, entendeu? Claro. E aí você se torna ali, ele se torna a partir dali um criminoso, porque isso é um crime ambiental. Então você tem ali... O que acontece com outras espécies também. Sim. A gente vê aí o tráfico de animais, é uma coisa absurda, muito, né? É um mercado de bilhões, né? Então, e uma possibilidade aí, pelo que eu estou vendo, então assim, essa modalidade de turismo resolveria, em parte, ajudaria também nesse sentido, né? Veja bem, Emerson, se você é um piloteiro no Araguaia, e você que antes ganhava ali, eles ganham, a diária deles é entre 15 e 30 reais para pilotar. E aí, de repente, você começa a ter um movimento muito maior para levar pessoas ali para avistar jacarés. Qual a chance de você deixar de matar o jacaré porque você sabe que precisa dele para ganhar aquele dinheiro? Acaba sendo um protetor, naturalmente. Sim, qual é a chance desse pescador denunciar alguém que mate ou virar um fiscalizador? Isso aconteceu no Pantanal. O caso do Pantanal é uma referência, porque tem muita semelhança com o Araguaia. O Pantanal se desenvolveu através da pesca esportiva. Até começo dos anos 2000, o forte do Pantanal era a pesca esportiva, né? E os pescadores, espontaneamente, começaram a avistar onças na beira dos rios, começaram a avistar fauna. Foi daí que surgiu o avistamento de onças no Pantanal, através de... Os primeiros foram os pescadores. Foram pescadores que começaram. Hoje, Pantanal recebe muitos turistas estrangeiros. Um dado para você ter uma noção.
O corredor ali, Bonito Pantanal, o eixo Bonito Pantanal no Mato Grosso do Sul, recebeu em 2016 400 e poucos mil turistas. Uau! O Aruanã recebe na temporada 800 mil turistas. É o dobro. Olha só, e quem deixa mais, né? Qual é o turismo que deixa mais? Mais preservado, deixa mais recursos, né? Qual que impacta menos. Impacta menos, né? E educa também, né? Tem um aspecto educativo aí, né? Então essa questão tem que se avaliar, a gente tem que reavaliar essa questão. Será que esses 800 mil que visitaram o Aruanã não se interessariam em fazer passeios de ecoturismo se tivesse passeios de qualidade para ser oferecidos? Será que se a gente pegasse 10% que quisesse, são 80 mil pessoas. Exatamente. Hoje não daríamos conta nem de atender essas 80 mil pessoas. E tem uma questão aí que a gente já falou antes, que é essa cadeia, né, de profissionais, de comércio, que é implantado em decorrência da presença desse turismo mais consciente e desse turista também mais consciente, né? Vamos fazer mais um breve intervalo e a gente já volta no Conexão Ambiental. Conexão Ambiental. Rádio Brasil Central em cadeia com a RBC FM 90,1 para toda a Grande Goiânia, transmitindo o nosso Conexão Ambiental. Hoje aqui nós estamos debatendo, nós estamos falando sobre turismo de observação e o potencial econômico atrás desta modalidade de turismo, e que Goiás quer implantar, pretende implantar, vem implantando. Conosco aqui, neste bate-papo, João Bittencourt Lino. Ele é gerente de projetos, pesquisas e produtos turísticos da Goiás Turismo. Conosco também Douglas Santos, bacharel em turismo, membro fundador e atual presidente da Associação Guardiões do Cerrado. Ô João Lino, o Douglas falou aqui uma coisa interessante, né? Esse número de turistas que vai para a temporada do Araguaia, né? É um pessoal aí que pode a longo prazo trabalhar, né? De forma educativa, né? O projeto de turismo de observação, né? Afinal de contas, 800 mil pessoas consumindo de forma consciente, né? E deixando recursos aí, que é interessante para a região, né? Claro. O Araguaia, é interessante que o Araguaia ele tem uma relação cultural com a população goiana, né? Então, assim, desde que eu me entendo por criancinha, eu lembro de famílias, de amigos e nós indo para acampar no Araguaia. Então, assim, isso está no intrínseco. Está no DNA do goiano. Está no DNA do goiano, exatamente. Então, essa modalidade das pessoas irem para o Araguaia, isso é uma coisa que já está realmente na cultura nossa. É preciso o turismo, com a profissionalização do mercado e as próprias tendências aí ambientais, né, as discussões, é preciso que a gente crie realmente uma nova perspectiva, até porque essas novas gerações elas já vêm muito com isso, né? Então acho que aqueles que os nossos pais, a prática que os nossos pais e avós tinham, elas já são bem diferentes das nossas, e assim serão com os nossos filhos e netos. E as próprias novas gerações, como você falou, já estão questionando isso. Exatamente, né? Já questionam. E eu acho que isso vai ser cada vez mais consumido. As pessoas vão querer realmente essa relação cada vez mais direta com a natureza, essa relação mais próxima e verdadeira com a natureza, né? Uma relação de troca, não de consumo da natureza, mas uma troca realmente, né? De uma experiência que seja realmente que carregue na memória da pessoa. Agora é preciso, como a gente colocou, a gente dimensionar isso, porque você ter 800 mil pessoas no eixo de um rio, por mais que ele seja um rio grande, caudaloso, com um espaço, muita gente, e com uma pressão num espaço curto de tempo muito grande. Como o Douglas colocou, para o turismo, isso não é o nosso foco. O nosso foco geralmente não é muito a questão da quantidade, mas é a qualidade desse turismo.
né? Então a gente precisa realmente trabalhar com estudos, com pesquisas, com desenvolvimento de atividades que dimensione essas capacidades, seja ela de carga, seja a capacidade econômica, seja a capacidade de recepção da própria comunidade. Não adianta você 800 mil pessoas, sendo que essas 800 mil pessoas levam toda a comida daqui de Goiânia ou de Brasília, enfim, vão para os seus acampamentos com tudo pronto, suas casas tudo cheio, não deixa nada na comunidade local, apenas consome... Às vezes deixa lixo, né? Na grande maioria ficam lixo, os resíduos das pessoas, enfim, o impacto fica lá para essas comunidades, sendo que nem o benefício econômico, que é muito pequeno, fica, né? Então as comunidades tradicionais ribeirinhas, elas acabam sofrendo ainda mais em função desses impactos, seja da exploração sexual, enfim, de tudo isso. Então preciso de mencionar para que a gente tenha realmente essa sustentabilidade, inclusive na sazonalidade. A pressão no Araguaia é muito grande num espaço muito curto de tempo, que é o período de praia, né? Então, se a gente consegue trabalhar com atividades em que você coloque a natureza acima de tudo, porque observação de fauna e observação de flora, o elemento principal é o meio natural, é o animal, é a árvore em pé, né, é a vegetação. Então, nada mais faz sentido se a gente não fazer com que esse grande recurso ele seja realmente a galinha dos ovos de ouro. Uhum. Ô Douglas, você citou aí que um projeto piloto seria ali o Vale do Araguaia, achei interessante, né? Rico, né? É a interseção de dois biomas, o amazônico e o cerrado. Isso. Né? E me diz uma coisa, fora dali, nós temos a Chapada dos Veadeiros. Os parques em Goiás podem oferecer também essa modalidade de turismo, essa modalidade econômica, e dá para a gente acreditar que isso possa também ser um motor que vai proporcionar, por exemplo, a criação de outras áreas de proteção também para que esse turismo seja realizado? Emerson, olha, unidades de conservação, elas são essenciais para esse processo, né? Tanto os parques quanto as RPPNs, que são as reservas particulares, né? Elas são essenciais para esse processo. Uhum. Porém, o que acontece? A gente está vivendo um momento que eu acredito que no momento vai ser muito difícil a criação de novas unidades de conservação. Esses momentos de crise, a tendência é que favoreça o desmatamento. A gente tem, nos últimos dados que saiu, o desmatamento aumentou muito nos últimos 2 anos, né, tanto na Amazônia quanto no Cerrado, porque é muito difícil você tratar de conservação quando a economia não está bem. Né? Você vai... E existe... O agronegócio no Brasil tem uma força muito grande. E o agronegócio está avançando muito forte na região, inclusive do Araguaia. E o agronegócio, claro, é muito importante para o país, porque é o responsável pela maior parte da nossa receita, na balança comercial e tal. Mas é uma atividade excludente, né? Sim, são latifúndios muito grandes, onde você coloca um peão e a esposa, geralmente, é o peão que cuida do gado, e a esposa que fica com ele, eles são um casal, para morar naquela área grande, e geralmente o recurso não fica no local, né? Você se produz, mas o proprietário geralmente mora na cidade, vai gastar lá e tal. E o impacto é muito grande, vai atingir diretamente a comunidade. Só que, por exemplo, a retirada de água do Araguaia está uma coisa absurda. Claro. As dragas estão tirando. E, na semana passada, reuniu com o governador à frente do agronegócio aqui. Foi essa semana, eu acho, se não me engano. Eles reuniram com o governador para tentar manter essa retirada de água. Só que isso é um caso muito delicado, tem que se avaliar muito bem, tem que ter um meio de controlar essa retirada de água. Né? Não pode ser feito de qualquer maneira, tem que ter um meio de controlar a quantidade, porque vários afluentes do Araguaia secaram nesse ano. A gente tem recebido essas notícias de colegas, né, que professores que, estando em pesquisa ou não, passeiam, né, pelo estado, e me manda fotos e eu fico de queixo caído, mas qualquer um minimamente, né, qualquer um de nós, os nossos ouvintes, minimamente que vê o noticiário, está vendo aí matérias sobre a delicadeza
cada situação do Araguaia. Aliás, dia 14, no próximo agora, dia 14, vai ter uma reunião Sim. lá em Aruanã, né? De um grupo que se formou e está se consolidando e vão debater a questão da preservação, a questão da conservação e o estado crítico que se encontram alguns afluentes, mas o Araguaia como todo. E aí você tocou num assunto que é delicado, que é este modelo, não é o agronegócio, mas o modelo de agronegócio Isso. implantado, que é depredador. Gente, Exato. Né? Monoculturas que devastam, plantam e até muito próximo às margens além dos afluentes, né? Além do que é permitido. Quando uma fiscalização chega, a agressão já foi feita e aí para remediar isso o cerrado não se recupera. Né? E cerrado no chão, animal não foge, né, João Lino? Não tem como. Não está presente, né? A não ser helicoverpa. Mas quem é que quer observar helicoverpa? Ninguém quer tirar fotografia de largatinha que come soja, que come milho, né? A gente quer tirar foto da riqueza, né, de pássaros que o cerrado tem, né, dos mamíferos que nós ainda temos, né? E nessa perspectiva aí, João Lino, né, talvez essa pergunta, né, seja pesada uma resposta mesmo, porque você está aqui representando a Goiás Turismo, né, claro. e políticas que são implantadas, né? É um choque, né, de interesses muito grandes, né? Você implementar um turismo, né, que tem um cerrado como beleza natural, no contraponto políticas que, né, favoreçam o desmatamento. Né? Chega a ser complicado, né? Demais. Eu acho que a gente, enquanto gestor público, enquanto agente servidor público, a gente vai direto, a gente tem esses confrontos, né? Para o turismo, claro que o agronegócio ele é importante do ponto de vista do alimento, do ponto de vista econômico e até turístico também. Ele movimenta uma cadeia turística também muito forte do turismo de negócio. Mas, como o Douglas colocou, e você, Emerson, também muito bem colocado, o agronegócio no estado de Goiás ele já se consolidou. Eu penso que a gente não tem mais como ter mais agronegócio. Né? Até porque a pressão sobre áreas de preservação e conservação é muito grande. Né? Não, então... E você fica refém de uma atividade econômica única. Imagine você, se a gente tem uma crise, como já está acontecendo, uma crise hídrica, ou uma crise de chuvas, e o ano que vem, vamos supor um exemplo, né, não sendo aqui um profeta ou desejando o mal, mas a gente tem um regime de chuva que ele se encerra rapidamente. E isso é uma tendência, até estudos científicos falam disso, né? Com a devastação da Amazônia, das coberturas vegetais, a gente vai ter cada vez regimes de chuvas menores e mais intensos, e é o que está acontecendo. Então imagine você se a gente não tem esse regime de chuva que é o que abastece o agronegócio, né? A gente não tem produção agrícola. O estado de Goiás vai viver de quê? Exatamente. Né? Então, se a gente se consolida numa matriz econômica apenas, é um risco muito grande para o desenvolvimento, inclusive econômico do estado. Então, o que eu acredito é que o turismo ele tem essa capacidade de favorecer primeiro o pequeno, o morador local, o pequeno agricultor familiar, o ribeirinho, a comunidade tradicional, aqueles que estão geralmente excluídos das políticas agressivas econômicas, né, do agronegócio, por exemplo, as políticas de incentivo. A outra que você tem e mantém uma biodiversidade, pelo menos numa relação mais decente com o homem, né? Você consegue oferecer isso do ponto de vista de produto, valorizar isso do ponto de vista econômico, né? E as unidades de conservação no estado, e aí até uma crítica para nós enquanto governo, a gente ainda subutiliza essas unidades de conservação. A gente tem 2 unidades federais com com visitação ainda aquém do que pode ser desenvolvido.
veadeiros aí com 240, 200 mil, 160 mil, visitantes ao ano, vai para 200 mil esse ano, então a gente vê que o consumo por unidade de conservação tem crescido, mas a gente tem o Parque Estadual da Serra de Caldas Novas, por exemplo, que está no nosso maior polo turístico do estado, com uma visitação de 13 mil, sendo que você tem uma visitação de 3 milhões, 4 milhões ali no eixo Caldas-Rio Quente, né? E o parque está praticamente encostado, então com uma visitação de 14, 15 mil. Quer dizer, é uma questão de reorganizar isso aí. De organizar, né? E oferecer produto para essas pessoas, para consumirem, né? E com um potencial de observação de aves gigantesco. Eu tive com um grande observador de aves lá, e ele fala assim, João, o Parque da Serra de Caldas é um dos melhores lugares para se observar aves. Olha aí. Porque primeiro você tem o passarinho, e outra que você tem como deixar sua família lá. Tranquilamente. Exatamente. Então o observador ele tem tranquilidade para sair para o mato e ficar tranquilamente sem se preocupar com os filhos, com a sogra, com a esposa, porque tem uma estrutura para esses acompanhantes. É a mesma coisa que sofre o pescador. Ele tem que, às vezes ele não pode viajar porque ele tem uma família para carregar, e aí as pessoas não querem estar no meio do mato, no meio do rio, se não tiver uma estrutura para atender essas pessoas agregadas. Então é isso que a gente precisa trabalhar, ativar as nossas unidades. A gente tem aqui do nosso lado o Altamiro de Moura Pacheco, uma unidade praticamente urbana também, com matas maravilhosas, enfim, com presenças de animais muito grandes, e também subutilizado da mesma forma o Parque de Terra Ronca, o maior complexo de cavernas da América Latina, que é um lugar fantástico, considerado um dos 50 lugares mais fantásticos do mundo, e também subutilizado. Então a gente precisa realmente trabalhar e ativar essas unidades de conservação para gerar o desenvolvimento econômico e regional. Muito bem, olha só, chegamos ao final do nosso Conexão Ambiental, a nossa conversa foi ótima, o nosso bate-papo foi bom, provavelmente a gente não encerrou, né, não esgotou todas as possibilidades aqui de assuntos, né, que o tema oferece. Quero agradecer aqui a presença do Douglas Santos, bacharel em turismo, presidente da Associação Guardiões do Cerrado. Parabéns, viu, Douglas, esse trabalho que a Guardiões do Cerrado vem fazendo aí e trazendo, né, esse debate, essa discussão para implementar um tipo de turismo que protege e também oferece opções econômicas, né, de crescimento econômico. Obrigado aí mais uma vez. Eu que agradeço mais uma vez, Emerson, e queria só fazer um convite rápido aqui. Dia 21, 22 e 23 de abril, nós vamos estar com um stand na Avistar, que é a feira de avistadores de aves, que acontece em Brasília. E eu deixo aberto para todos os empresários do Vale do Araguaia que quiserem ir expor seus produtos. A gente vai estar lá para negociar os produtos de observação de aves do Vale do Araguaia. Beleza. João Lino, gerente de projetos, pesquisa e produtos turísticos da Goiás Turismo, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no Conexão Ambiental. Eu que agradeço o espaço, Emerson, agradeço aí também o Douglas, nosso parceiro, um parceirão, um amigo, que tem aí carregado a bandeira da observação de fauna, flora e de aves, e dizer que a gente é entusiasta disso, da biodiversidade do Cerrado, né? O turismo tem na sua base isso, e a gente sempre se coloca à disposição. Um abraço. Muito bem, o programa de hoje teve produção de Minéia Gomes, mesa de áudio aqui na M de Ricardo Souza, direção de estúdio de Jennifer Jacob, supervisão de Fernando Kozak e gerência de rádio de Jair Cardoso. A apresentação foi minha, Emerson Kran. O Conexão Ambiental termina agora, mas o seu compromisso com o equilíbrio da vida continua. A gente se encontra na próxima semana, a partir das 8 horas da manhã. Fica agora com o programa Fala Goiás, com Josiel Menezes na Rádio Brasil Central, e na RBC FM você fica na companhia de Roberto Cândido com o programa A Vez do Brasil. Tchau, tchau. Conexão Ambiental. Jornalismo comprometido com o futuro das gerações e com a vida no planeta.